Deus abençoe a todos na paz, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos levar até você uma palavra em favor dos ajudadores da missão. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem acreditado na palavra de Deus por nosso intermédio. Você que acredita em espírito e em verdade na palavra de Deus. Você que tem nos ajudado através das suas orações, através das suas ofertas, do seu dízimo. Eu quero levar até você essa palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Mas antes eu quero dizer para os irmãos que nós estamos no propósito de Lucas, capítulo 2, versículo 25 até o 30, né? Que fala de Ananias. Ananias, que Deus se alegrou de Ananias a ponto de ele não ver a morte enquanto não visse Jesus Cristo nascendo, né? Ou seja, o Espírito Santo revelou para ele que ele não ia ver a morte antes de Jesus nascer. Mas porque ele era um homem íntegro, né? Um homem justo e piedoso. Muitas das vezes nós queremos ser agradável diante de Deus, queremos ser abençoado, beneficiado por Deus, mas às vezes nós não somos justos e nem piedosos. Mas hoje nessa mensagem, em favor de você, meu irmão, minha irmã, que tem me ajudado, você que está no barco junto conosco nessa missão, essa palavra é para você. É para você que acredita. A palavra do Senhor diz: não ameis de boca, de lábios, mas em espírito e em verdade. Diga graças a Deus. Então nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: a cura de um coxo. A cura de um coxo. Pedro e João subia ao templo para a oração da hora nona. Hora nona quer dizer às 3 da tarde, né? No horário hebraico, grego, né? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Eu posso repetir o versículo 1 e 2? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona ou das 3 da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrar no templo, imploravam que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Olha para nós. Vendo ele o coxo, vendo ele a Pedro e a João, que ia entrar no templo, imploravam que ele desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Versículo 4. Agora o 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa.
Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Amém? Deixa eu dizer para vocês aqui, irmãos. Pedro e João iam para o templo chamada Formosa. E na porta do templo era colocado todo dia um coxo. Aquele coxo era colocado, levado pelos outros, todo dia na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola, pedir ajuda. Mas Pedro e João, quando iam entrando no templo, ele pediu uma esmola para Pedro e João. Pedro e João olhou para ele e disse: olha para mim. Olha para mim. E o coxo olhou para Pedro e João esperando alguma coisa, alguma ajuda. Alguma ajuda. Pedro disse: olha, eu não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A palavra do Senhor diz que aquele homem, ele deu um salto, né? Pedro e João pegou ele pela mão direita, né? E levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelo se firmaram. Escute, irmão, aquele homem, ele não esperava a cura, ele esperava viver de esmola todo dia. Todo dia, a intenção daquele homem era todo dia receber uma esmola. Era todo dia receber uma esmola. Só que melhor do que uma esmola, Pedro e João deu para ele. Sabe por quê? Porque aquele homem passou a depender apenas de Deus e dele mesmo no partir desde aquele momento. Desde aquele momento, aquele homem parou de pedir esmola. Por quê? Porque ele recebeu a graça, ele recebeu Jesus na vida dele. Ele recebeu Jesus na vida dele. Aquele homem, ele não tinha esperança de um dia andar. A esperança dele era todo dia receber uma esmolinha para sobreviver. Só, irmão, que quando o profeta, ele fala, dentro da palavra de Deus, algo milagroso acontece. Algo milagroso acontece. De repente você está assim, você que está me ouvindo está assim. De repente você vive todo dia esperando uma ajuda de alguém. Você não tem esperança mais de vida, mais de viver outra vida diferente. Você não tem esperança mais de ter uma vida melhor. De repente a sua visão é só essa. É só essa. Eu vou pedir, vou receber uma ajuda de manhã, à tarde e à noite e vou viver assim. E vou viver assim. Aquele homem que era levado pelos braços dos outros na porta formosa, ele esperava apenas uma esmola, alguém levava ele para casa de volta, no outro dia de novo para pedir esmola. Mas isso não é vida, irmão. A vida que esse homem levava não é vida. Isso não é vida.
Vida é quando nós temos um encontro com Jesus, que nós passamos a depender de Jesus e de nós mesmos. Aquele homem, ele não precisou mais pedir esmola desde aquele momento. Por quê? Porque ele passou a andar. Quando ele estava pedindo, está cheio de pessoas assim, né? Pedindo, esperando uma ajudinha. Mas ela não quer andar com as próprias pernas. Ela não quer andar com as próprias pernas. Você sabia que a maior bênção que esse coxo recebeu foi andar? Porque senão ele ia morrer na porta do templo, todo dia na mesmice, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Mas quando ele encontrou um homem de Deus, ou dois homens de Deus, Pedro e João, né? E ele pedindo esmola, e Pedro e João olhou para ele, e ele esperando uma esmola, mas tinha algo maior do que uma esmola para ele. O quê? Depender de Deus e dele mesmo, no partir daquele momento. Ele estava no templo chamado Formosa, todo dia era levado, trazido pelos outros, nos braços dos outros, todo dia, parecia uma criança, todo dia ia e voltava pelos braços dos outros, era jogado na porta do templo Formosa, pedindo uma esmolinha. Irmão, você sabe o tanto que esse homem ganhava? Talvez não dava nem para pagar um cafezinho diariamente. Por quê? Porque quem vive de esmola sempre tem menos do necessário. Quem vive de esmola tem apenas o necessário. Apesar que esmola na Bíblia não é aquela moedinha que muitos dão por aí. Esmola na Bíblia é o melhor que a gente tem, né? Era assim que Cornélio fazia. Mas esse coxo que era colocado na porta formosa todo dia, ia e voltava, pelas mãos dos outros, ele todo dia recebia. Talvez tinha dia que nem recebia, irmão. Talvez tinha dia que nem recebia. Talvez tinha dia que ele nem recebia o do almoço, o da janta, o do café da manhã do outro dia. Por quê? Porque ele não andava com suas próprias pernas. Ele dependia dos outros, irmão. E depender dos outros é horrível. Aí Pedro e João olhou para ele. Aquele homem era levado na porta formosa diariamente. E ele, vendo o povo passando ali, e pedia esmola aos que entravam. E aí, vendo ele, Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Aí Pedro, fitando-o, olhando fixo, fortemente aos olhos dele, disse, Pedro e João disse para ele, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ou seja, ele estava esperando receber alguma esmola. Ele não esperava receber mais do que uma esmola. O que? A dependência de Deus e a independência dos homens. Ele era dependente dos outros, mas daquele momento em diante, ele passou a ser independente. E vendo ele a Pedro, que ia entrar no templo com João, implorava que ele desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos, olhando para ele juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisinha. Mas Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar. E entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Você pode ver que ele foi curado e não foi embora não. Ele foi buscar Deus. Diferente de muitos, que recebe a bênção e vai embora, não quer nem saber de Deus, né?
A Bíblia diz que ele relata aqui que ele entrou no templo com Pedro e com João, saltando e louvando a Deus. E o povo viu aquele ex-coxo andar e a louvar a Deus. Andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava. Que nome, hein? Que nome humilhante, né? Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe aconteceram. Porque isso lhe aconteceu. As pessoas ficaram admiradas. Irmão, irmã, você que está me escutando agora, você principalmente ajudadores da missão, passa a depender de Deus. Quem depende dos outros, eu não estou falando da obra missionária não, irmão. A obra missionária depende dos outros mesmo, é bíblico. Eu estou falando a pessoa que vive dependendo dos outros para sobreviver, até a comida que tem é limitada. Até o café da manhã que ela tem é limitado. Porque quem depende dos outros é hoje, não é amanhã. E aquele coxo esperava receber uma esmola. E ele recebeu o quê? A independência. Recebeu a independência. Irmão, você precisa ser independente. Você precisa ser independente, depender apenas de Deus. Depender apenas de Deus e acabou. E de você mesmo. Porque fazendo isso, você vai ter para você e para ajudar aqueles que um dia esteve como você esteve um dia, dependendo dos outros. Numa situação difícil. Isso é bíblico. Então aquele coxo esperava receber uma esmola, né? Pelo menos para comprar o do almoço ou da janta. Mas ele recebeu mais do que isso. Ele recebeu a independência. Se ele passou a andar e passou a louvar, a glorificar Deus, então ele ia depender de quê? Agora, de Deus e dele mesmo. De Deus e dele mesmo. Essa é a verdade. Porque quando ele passou a andar, ele podia trabalhar, ele podia ir para o templo. Aliás, o coxo não podia entrar no templo, era proibido, era deficiente. Olha como Jesus mudou muitas coisas, né? Então, de repente, você está assim, dependendo dos outros. Dependa de Deus, irmão, de você. Como é que eu faço, missionário? Você tem que querer. Quando o apóstolo Pedro e João falou com ele, ele deu atenção, ele deu ouvido, ele deu crédito ao que Pedro e João falavam. O problema é que muitos de vocês que estão me ouvindo não dão crédito ao que nós pregamos. Pedro olhou para ele juntamente com João e disse: olha para nós. Irmão, olhe para a palavra que eu estou dizendo. Estou falando para você que está me ouvindo agora. Pedro e João disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ou seja, ele pediu uma esmola, mas ele ganhou mais, ele ganhou um milagre de andar. O tornozelo dele se firmou, os seus pés se firmaram. Ele obedeceu, aquele coxo obedeceu. O problema é que muitos de vocês que me escutam agora não obedecem. Não obedece a palavra de Deus que expressadamente sai de nossa boca. Mas se você der crédito, você é ajudador da missão, você é ofertante, dizimista, orador, que ora por mim, você que está no barco comigo, junto conosco, você vai conseguir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, entrega o teu caminho, entrega a tua vida. Se a palavra de Deus nos ensina a ser fiel, temos que ser fiel, irmão. Nós não temos que ser fiel apenas para receber, como Deus nos promete. Nós temos que ser fiel para também abrir mão e aprender
a dar. Se está na Bíblia, vamos obedecer. Que Deus abençoe todos.